continuar a nossa leitura do livro do Além, Das Buch von Jenseits, fazendo uma tradução simultânea a partir do francês para o português, com anotações e correções das versões alemãs, aqui à nossa frente, e da inglesa, de uma das inglesas. Estamos a terminar o terceiro capítulo da única realidade e faltavam apenas 2 ou 3 parágrafos. Vou tornar a ler. Tanto quanto o oceano insondável do ser ilimitado e sem margens da divindade possa ser acessível à consciência humana, infinita, mas ainda assim limitada pela sua tomada de uma forma pela vontade, é só no mundo supremo da luz, em cada uma das vontades eternas que aí que se encontram unificadas, cada uma consciente dela mesma, que tal contacto, com tal ligação se pode realizar. O que eu expliquei nos 3 capítulos inclui tudo o que o homem pode alcançar aqui na sua vida terrestre, do mistério mais profundo da sua existência, tanto quanto neste mundo como no outro, o que o espera depois da sua morte terrestre. Tudo o que para além disto se conta sobre o além, quer se tratem de invenções fantásticas, de crenças exaltadas ou de especulações cerebrais, são apenas teorias vãs ou elucubrações sem consistência. Ora, tu não deves adotar uma concepção do mundo somente porque outros o fizeram, pois a tua alma só encontrará a sua paz duradoura depois de ter tomado consciência dela própria como expressão eterna do que é a realidade primordial, absoluta, única. E passamos para o 4º e último capítulo, o que é preciso fazer. Nos 3 livros, Deus Vivo, o Além e do Homem, eu dei uma primeira descrição detalhada da vida interior ou do caminho interior que deve percorrer cada ser humano, que leva a sério no coração o querer encontrar a sua natureza espiritual em si mesmo. Mostrei que o homem ou a mulher empenha-se nesta via, o que ele deve fazer e o que é que ele deve se abster. Mas não deixaram de me perguntar sempre o que devemos fazer, por onde é que, como devemos nós começar. De modo como estas interrogações são formuladas e motivadas, é fácil compreender-se que as pessoas estão à espera de receberem certas indicações destinadas a gerar uma prática de exercícios cotidianos realizados, tão misteriosos quanto possíveis, que deveriam levar ao objetivo desejado, desde que fossem cumpridos mais ou menos mecanicamente ou rigorosamente. Ora, sucede o mesmo como em relação a estes que me perguntam tal, como alguns médicos que, ao não prescreverem os métodos curativos naturais, mais simples, deixam os seus pacientes frustrados porque eles não redigiram uma complicada receita. A maior parte destes seres esforçados que fazem as questões tinham antes falhado pelas vias que eles tinham tirado de empréstimo da literatura moderna, teosófica ou ocultista. E talvez só pelo seu bom sentido instintivo é que eles conseguiram libertar-se e, sem dúvida, com certo esforço. Contudo, mesmo assim, tal
tal desvio, tal perda, foi, num certo sentido, útil, pois, se não fosse assim, eles não teriam, através destes erros, finalmente chegado por vias erradas a um caminho certo. Isso é que ninguém deve maldizer o seu tempo mais ou menos perdido ou desviado ou em linhas pouco interessantes, pois nunca sabemos bem o que é que isso ajudou. Assim mesmo, essas incursões hesitantes no labirinto dos dogmas teosóficos, antroposóficos ou ocultistas não foram inúteis para cada um daqueles que puderam finalmente libertar-se. Ibn Ra junta estas linhas que eram as predominantes na espiritualidade do ocultismo ocidental, na época, a teosóficas, antroposóficas, ocultistas, e aqui incluiria a maçonaria de certas ordens, que aliás Ibn Ra, às quais pertenceu e conheceu, que considera inúteis, pois um grande número deles chegaram à convicção que, apesar da grande quantidade de erros desses ensinamentos que eles ouviram, se encontra uma verdade que está mascarada, que está escondida por detrás. Em alguns, a intuição despertou que a lenda dos tais ditos Mahatmas, os grandes mestres ocultos que viveriam nos Himalaias, dos pretendidos fundadores misteriosos da teosofia moderna, teria nascido apenas porque o Ocidente, o Oriente, conhece a existência do homem unidos no espírito, que não operam, certamente, pelos tipos de sortilégios atribuídos a faquires imaginários que são referidos, mas que, ao contrário, o mundo espiritual é, por esses mestres, vivido de forma em que eles estão conscientes e em casa, no espírito, já desde a vida terrena. A maior parte dos que procuraram por esses labirintos tem uma estulta crença que bastaria aplicar um método secreto e misterioso para, de repente, uma pessoa tornar-se um vidente de classe superior, um iniciado, ou mesmo um mestre da Virkans, da atividade, da ação espiritual. Tanto como são verdades as duas primeiras suposições, ou seja, aqui explicamos a de que há uma verdade por trás de todo o labirinto, ou que existem seres unidos ao Espírito do Oriente. Estas duas primeiras suposições são justas, já a última é falsa. Mas ela é explorada por charlatães não escrupulosos e por hábeis enganadores de almas que dão aos seus discípulos toda a sorte, todo o tipo de instruções mais ou menos escabrosas, enigmáticas, tiradas de antigos textos místicos. E, ao fazerem isto, os professores do ocultismo, por vezes, não têm sequer ideia dos efeitos que isso pode engendrar se tais instruções forem escrupulosamente observadas. Ora, o discípulo acredita que está na boa via quando constata que, pelas indicações recebidas, alguns resultados que a ciência psicológica corrente não sonha, apesar de todas as procuras psicológicas e todas as sondagens do subconsciente humano. Muito professor do ocultismo só pensa em satisfazer a sua vaidade quando ele partilha estas instruções suscetíveis de fazer eclodir os sentidos exteriores, instruções tiradas de algum
velho livro ou de algum manuscrito em pergaminho, grimório, que mal basta abrem que o acesso a forças negativas ou maçãs cresce e prospera numa forma ativa de mediunidade espírita que só se deveria abandonar aos charlatães, mesmo aos asiáticos, pois o senhor professor do ocultismo não tem necessidade de crer ele próprio na eficácia das suas instruções. Tal como um portador de vírus pode estar em boa saúde e propagar esses germes das doenças mais temíveis, de igual modo não é necessário que um propagador de métodos pretensamente favoráveis ao despertar dos sentidos interiores saiba que ele apenas favorece o desenvolvimento de uma mediunidade espírita ativa das suas pobres vítimas, que depois terão que suportar os seus efeitos. Os discípulos destes seres, que se tornam nocivos por vários aspectos, fazem, contudo, frente perante a crítica científica moderna, pois também nestas críticas racionalistas modernas há uma grande ingenuidade, pois os que as investigam, muito respeitáveis, percebem as experiências em domínios onde as miragens sucedem às miragens e onde o experimentador, o observador, o cientista que observa, tão seguro dele, é levado ainda mais profundamente no deserto quando ele acredita que está prestes a encontrar a resposta definitiva às suas questões. Claro que devemos aplaudir as tentativas da psicologia moderna para depreciarem completamente todos os fenómenos, certos fenómenos muito discutíveis e pretensamente suprassensoriais, se este esforço não se desconsidera a si próprio pelas deduções que caem sobre os sentidos de assomem e que são fáceis, ainda que tiradas por observadores cujas observações que fizeram sejam justas. Mesmo a mais pura intenção de conhecer a verdade está votada ao fracasso, ao erro, desde que a pessoa que procura está encadeada, presa pelos seus preconceitos. Daqui resulta que a comunidade dos discípulos destes astuciosos, captadores e enganadores de almas, desprovidos de sentido crítico e movendo-se às apalpadelas nas brumas de imaginações todas embrulhadas, de longa data começa a não querer procurar a verdade nas descobertas do conhecimento científico e, em vez de se entregar a estas, ele entrega-se e deixa-se ser imposto pelo primeiro farsante, desde que este tente transmitir a sua ciência oculta, a sua amálgama confusa e agitada de conhecimentos esotéricos. Por pouco que, ainda assim, esse método chegue mesmo a um desenvolvimento mediúnico, que já falámos, essa pessoa já ganhou. Pois desde então
ainda se acredita mais nele se ele, em misteriosas alusões, faz espalhar-se o eco, o rumor que ele é a reencarnação de um ser, um espírito humano muito desenvolvido do passado. Para cada um daqueles que leram os meus adverticimentos com um pouco de perspicácia, deve ser já claro que eu conheço até à perfeição os métodos antigos e modernos que eu aqui descrevo e que eu poderia ainda ir mais longe revelando outras vias de desenvolvimento das faculdades suprassensoriais, vias ignoradas de todos os estranhos santos nos tempos modernos, foram considerados pelos seus adeptos como iniciados e como peritos expertos em ciências ocultas. É possível nestes domínios obter resultados que não só parecem irrealizáveis aos melhores alunos dos tais professores de ocultismo, mas que, mesmo aos mais perspicazes críticos psicológicos, fariam suscitar críticas e enigmas difíceis. Se não fosse um crime inexpiável mostrar aqui por simples alusões as vias escabrosas de que se trata aqui, por talvez uma indicação poderia ter o efeito de esclarecer as coisas que se ocultam até agora a toda a investigação metafísica. Mas mesmo que seja muito sincero, ardente o meu desejo de servir a ciência, eu não estou capacitado para o fazer. Inegavelmente, pelos motivos já citados, em razão do compromisso que me liga, tanto eu como todos os meus irmãos espirituais, para o tempo e para a eternidade, mas porque se trata assim também de um domínio do qual o acesso legítimo exige do ser humano mais do que um simples zelo de procura científica. É claro que nem vale a pena insistir que se trata outra coisa do que de exercícios de Hatha Yoga, muito conhecidos de longa data, e dos métodos que derivam para realizar alguns truques de fakir. Que bem negado faz também uma crítica ao yoga, sobretudo este yoga muito divulgado agora no Ocidente, seja sob o nome de Hatha Yoga, seja de Samkhya Yoga, seja como yogas integrais ou yogas disto daquilo, e que na maior parte dos casos se tratam de uma mistura de posturas mais ou menos acrobáticas e que por vezes com o tempo se tornam mesmo danosas à coluna vertebral, e alguns exercícios respiratórios ou de mantras sem terem de facto um substrato verdadeiramente espiritual que o instrutor em geral não tem, ou que a sua própria linhagem não tem, para além de que o caminho é mais um caminho de consciência e de vivência e de meditação do que de grandes exercícios secretos. Contudo, mesmo se eu não tivesse ligado pelo dever, eu não poderia mesmo assim desvendar o que por motivos tão determinados deve manter-se em segredo, pois eu sei muito bem a soma de infelicidades que poderia resultar dos abusos que inevitavelmente pessoas ávidas de poder tentariam e resultariam abusando. Isto é muito evidente em muitos grupos atuais em que os instrutores das pessoas, frequentemente até inconscientemente, estão a ser vítimas dos seus egos e das suas ambições. Se não é que isso não é perfeitamente visível pelas formas como eles
portam ou como eles tentam reduzir a zero o que os rodeia. Ora, eu não me sinto atraído pelo destino de Prometeu, que me seria reservado se eu me quisesse tornar o artesão responsável de tal quantidade de infelicidades. Para chegar à união espiritual com a luz primordial, para despertar do seu sono a natureza espiritual do ser humano, para atingir o que uma alta sabedoria chama o renascimento, ou nascer segunda vez, esses conhecimentos não são nem necessários nem úteis. Como todos os exercícios artificiosos baseados sobre o jogo de forças psicofísicas da alta tensão, numa tensão mais elevada, do qual se ignora geralmente a existência, estes que eu estive a falando, não têm qualquer relação com o despertar e o desenvolvimento do ser espiritual primordial ou eterno. O que exige este despertar e desenvolvimento é, em primeiro lugar, uma atitude interior constantemente sustida de concentração do pensamento e dos sentimentos e da vontade terrestre nesse objetivo que se quer. O ser humano terrestre deve todo ele, integralmente, totalmente, metamorfosear-se pouco a pouco pelas suas próprias forças, antes que pelas suas próprias forças ou poderes ou energias, antes que uma ajuda espiritual possa ser dispensada. Não serve quase de nada assumir essa atitude interior apenas de volta e meia, tal como uma pessoa muito piedosa tem o costume de consagrar um dia por semana a Deus dos 7 dias. É preciso que cada minuto da vida e do comportamento cotidiano, cada pensamento que nasça, todo o desejo e todo o elan, ainda que condicionado pelo cérebro, todo ela da vontade, condicionado ainda pelo cérebro terrestre, possa, doravante, ser submetido a uma influência formadora superior de ligação com o tal objetivo, para que o ser humano que se empenhe nesta via doravante atinja resultados reais e não só imaginários. Exercícios que possam ser praticados periodicamente poderão fortificar apenas a resolução de se procurar a orientação de vida mais profundamente. Ajudar a manter dentro do centro da sua própria consciência o estado de orientação interior de todos os pensamentos, sentimentos, de modo a que o espírito possa estar mais presente. Se isto é mantido, e esta atitude determina efetivamente toda a vida diária, quaisquer que sejam os métodos pelo qual se obtém esse resultado, em tal caso, resulta naturalmente de nós próprios, do espírito em si próprio, sem sequer a nossa necessidade de mais esforço consciente. Forma-se assim no ser humano fortificado, concentrado, um núcleo de energia espiritual, cuja ação se torna cada vez mais poderosa e pela qual se estabelece
a ligação espiritual aqui na Terra com os núcleos ou as forças espirituais já realizadas também. E isto acontece sem sequer um ato volitivo particular. É como que uma sincronia, uma comunhão num campo unificado de energia e consciência. Desde que esta ligação é possível, a pessoa que procura começa a beneficiar da ajuda espiritual daqueles que já encontraram e que têm como o dever mais elevado aquele de intervir, onde a sua ajuda pode ser acolhida, quer essa pessoa possa senti-lo conscientemente ou não. A pessoa que procura tornou-se então um posto receptor, sintonizado segundo uma espécie de ondas e vibrações espirituais unicamente perceptíveis, interiores e que escapam à experimentação científica. Isto é muito importante porque as pessoas muitas vezes convencem-se que tudo é possível ser experimentado, mas os níveis espirituais internos não são diretamente captáveis, ainda que se possa notar em alguns tipos de registros de atividade cerebral, de tonos de stress, de batidas de coração, eventualmente de coordenação de zonas neurónicas cerebrais, mas que nos seus níveis reais e profundos e não nos seus efeitos escapam a toda a experiência científica. As influências que provêm do reino dos espíritos eterno, ou os casos originados neste espírito, no mundo do espírito, só podem ser experimentados nas profundezas de nós próprios e sendo um com eles, e nunca se podem oferecer a uma investigação estranha à matéria, pois trata-se de energias vivas que afastam-se à mínima tentativa de interferir nelas. Não se imagine, portanto, muito rapidamente uma pessoa tornar-se esse tal posto receptor das energias. Aquele que quer ser admitido como um aprendiz das forças e ajudas eternas deve saber revestir-se da veste arte da paciência, TSC. Mesmo a mais intensa vontade terrestre, enquanto simples manifestação de funções cerebrais, deve ser claramente distinguida da vontade eterna e substancial que está em ação no espírito do ser humano. Pois essa intensa vontade terrestre de origem cerebral não poderá apressar o desenvolvimento dos órgãos espirituais de recepção. Um querer cerebral obstinado só pode entravar o processo de cristalização de tais forças que se devem precipitar umas das outras para constituir um centro novo de forças independente das funções cerebrais. Quanto mais a atitude interior do ser humano todo inteiro, sobre a qual é necessário constantemente nós voltarmos, sem que essa atitude interior esteja sistematicamente fixada, concentrada, tal como um telescópio deve estar orientado e focado no objeto de observação. Só assim poderá ser atingido mais cedo a altura em que a pessoa que procura entrará em contacto
sensível com os que o ajudam no plano espiritual. Só importa aqui o comportamento prático de quem procura a sua vida cotidiana e não o facto de praticar certos exercícios de qualquer natureza que sejam. Seja de posturas, seja de respirações, seja de mantras, seja de visualizações, seja de cantos, acrescentamos nós. Isto não significa que não seja permitido, eventualmente, uma pessoa dar-se a uma certa forma particular de recolhimento, um recolhimento periodicamente repetido espiritual, se nós vemos que o comportamento fez com que a procura se tenha fortificado e que a mente e a consciência dessa pessoa estão mais orientadas para esse objetivo interno da ligação com o Espírito. Uma vez que a pessoa que procura tenha estado em contacto com as ajudas espirituais, há uma espécie de prova inicial pelo qual é determinado qual é o tipo de ajuda espiritual que será dada de acordo com o seu grau de evolução. Assim, as forças espirituais suscetíveis de atingir quem procura vão desde, nos seus efeitos, desde um simples fortificar dos sentidos espirituais, das suas forças, até ao favor de uma instrução pessoal direta. Os seres humanos que, antes do seu nascimento na Terra, já foram colocados sob uma tal direção, porque foram destinados a tornar-se aqui embaixo na Terra mestres realizados da ação espiritual, chegam finalmente a uma fusão espiritual total com o guia deles, mesmo que ele esteja na outra extremidade do mundo, de tal modo que o discípulo não recebe mais um ensinamento por conceitos e palavras, mas partilha a consciência do seu instrutor. A intenção do mestre de fazer sentir nele alguns acontecimentos espirituais ao seu discípulo é suficiente para que este perceba que tais acontecimentos sucedam, se produzam nele, tal como se eles se produzissem mesmo nele. Sabendo que ele chega a tal comunhão viva apenas pela ligação com o seu mestre. Como o mestre já chegou na sua individualidade à união com a luz eterna e primordial, o discípulo começa por ser um com o Espírito nesta união ou fusão da sua alma iluminada da claridade do seu instrutor. E depois, pouco a pouco, o discípulo começa ele próprio, por si mesmo, autonomamente, a conseguir chegar ele próprio à união com a luz original. Há aqui uma nuance que as pessoas que tiveram certas iniciações podem, de algum modo, ter sentido, em que, no primeiro momento, o discípulo sente a luz primordial através da luz primordial que o mestre faz chegar,
e depois ele vai, por si próprio, realizando essa união. Certamente tem infinitos graus, os mais elevados, só acessíveis aqui na Terra aos grandes mestres. Chegado a tal fim, a tal união com a luz original do discípulo, especificamente preparado para esta união com os mestres e com a luz primordial no seu nível mais elevado, ele está consciente da sua individualidade espiritual eternamente indestrutível, mas experimenta também simultaneamente nele a consciência de todas as individualidades espirituais que se manifestaram nos seres humanos. Esta afirmação de Goenka é muito forte, entra em contraste e em choque com todos aqueles mais místicos ou mais ateístas ou mais do vazio que tendem a negar uma individualidade espiritual eterna e indestrutível. E afirma ao mesmo tempo algo que nós podemos sentir muito limitadamente, mas de qualquer forma volta e meia, que é a comunhão com outras entidades no plano do espírito. Assim realizado com todos aqueles que do mesmo modo atingiram também a sua realização, ele está como que fundido numa forma de consciência coletiva comum, nova para ele, da qual nada se pode comparar na Terra. A sua própria consciência individual encontra-se inserida nesta consciência coletiva. Contudo, jamais a consciência individual do ser realizado ou do eu individuado não poderá ser dissolvida numa consciência coletiva ou comum. Nesta fusão, cada indivíduo vive eternamente, em toda a eternidade, a vida integral de todas as outras individualidades da comunidade, interpenetrando-as todas, e sendo ele próprio também penetrado, sem que uma só das individualidades do espírito que estão de tal modo unidas possa jamais perder a sua existência própria, a sua identidade distinta que ela própria se criou. Esta certeza absoluta de sobrevivência humana da consciência, da sua consciência vivendo eternamente para além do além, no mundo da percepção espiritual, só existe normalmente num número pequeno daqueles que atingiram já na vida terrestre este fim exposto nestas páginas. Aqui estamos a dizer a certeza absoluta, diz Boerra, só nos poucos que já atingiram este nível. Embora uma certeza muito grande já existe em muitos seres pelas suas experiências meditativas, pelas suas experiências oníricas, por algumas intuições ou clarividências ou sincronias, já têm uma certeza muito grande que há uma vida depois da morte, que a alma sai do corpo com o seu grau maior ou menor de despertar e de frequência vibratória mais ou menos elevada, ou mesmo de maior ou menor ligação com a divindade eterna, que é, como sabemos, o objetivo mais elevado. Na tradição indiana, muito desenvolvida por métodos como Ranad ou como Gopinath Kaviraj, ou mesmo outros, mesmo Ramakrishna também tem, Yogananda também, de certa forma, essa união do espírito com a divindade, tal como ela se manifesta em cada ser. Todos os outros seres humanos ficam reduzidos a presunções ou
às doutrinas religiosas que os acalmam, a menos que eles procurem entregar a seres humanos que, na sua vida na Terra, já conhecem, por sua experiência, que há uma vida depois da morte. Por uma crítica independente e despida de preconceitos, os testemunhos autênticos desses seres que tiveram essas experiências e que chegaram a tal realidade, a tal nível com realidade e não numa espécie de embriaguez de transe ou de uma forma de hipnose, podem ser muito bem distinguidas das fantasias que são feitas por sonhadores ou utopistas dotados de imaginação poética. No seio de todos os povos, nós podemos encontrar mensagens autênticas de homens conscientes do além, e em todas as épocas viveram sempre alguns seres humanos capazes de fazer revelações verídicas sobre a vida no espírito. É certo que é possível que o revestimento que essas descrições receberam foi talhado de acordo com o colorido e a moda da época dessa crença, segundo a crença religiosa, então aceite. Mas aquele que não se fia apenas nestas aparências encontrará sempre debaixo dessas vestes qualquer que seja esse cálice, essa taça que é servida, o ser humano e a sua vida mais profunda, a sua união com a fonte fundamental de toda a vida eterna e primordial e de toda a existência em todos os mundos ou universos do espaço e do tempo. Desde que tenha compreendido o que se existe de si, a via sublime indicada por estes meus escritos, diz Lisboa Errado, e ao fim ao qual deve conduzir nesta vida terrestre, e ao fim que ela deve conduzir nesta vida terrestre dos seres humanos, mesmo que as pessoas estejam pouco dotadas para percorrer, já não haverá mais questões a perguntar o que é que se deve fazer e nem se estará à espera de um exercício qualquer insólito. Ter-se-á reconhecido que este ensinamento é algo que ultrapassa infinitamente os prodigiosos poderes dos faquires, que ultrapassa infinitamente todos os milagres dos ocultistas e que se eleva infinitamente acima das doutrinas secretas, entre parênteses, ridiculamente juntas por bocadinhos de conhecimentos tirados também de ciências naturais por conventículos que estavam sobretudo cativos do saber cerebral. Ainda que, para ser compreendido a todos, os que estão mais em perigo, eu seja obrigado a fazer apelo a conceitos conhecidos, ou mesmo, por vezes, a terminologia do Oriente, tal qual os escritos teosóficos tornaram familiar, bastará apenas a cada um aprofundar os meus escritos para descobrir que eu falo de coisas que só foram até agora apresentadas em imagens gravemente ou fortemente deformadas. Que encontramos Boi-Narrá fazer uma crítica à teosofia, como fez antes ao ocultismo, ou a muitas das seitas iónicas ou maçónicas ou de metodologias ocultistas, já que, tal como René Guénon na época e outros também fizeram aos
vários grupos e sobretudo às várias personalidades que cada vez mais fizeram grandes asneiras e misturadas, Boi de Ra distingue-se, distancia-se e diz mesmo: até o sábio orientalista que conheça todos os textos do Oriente que são acessíveis presentemente só encontrará alusões veladas às coisas consideradas secretas, pois os antigos escritos, tidos por sagrados, foram, sem exceção, redigidos por seres que tinham recebido de boca a orelha um ensinamento secreto. E assim, os que realizaram esses velhos livros religiosos misturaram expressamente crónicas, contos, histórias prosaicas sem qualquer relação com o ensinamento secreto no meio desses escritos, para que eles só se tornassem inteligíveis que aquele que estivesse preparado para esse fim. E ainda com a particularidade, o sentido literal muitas vezes exprimia o contrário do que é que esses preparados ou iniciados poderiam alcançar na leitura do texto. Por outro lado, mesmo sob uma forma velada, o ensinamento de que eu vou narrar torna agente de transmissão nunca foi posto por escrito, senão que em raras ocasiões e sempre de forma fragmentária. E esses manuscritos, dos quais poderiam reunir os fragmentos, não estão acessíveis e não serão nunca reunidos para estarem acessíveis aos profanos. Ora, profano o que é neste domínio é cada um que não viveu ainda a experiência espiritual que, sob a forma lapidar de um cânon, é apresentada nestes manuscritos como podendo ser vivida por experiência. O pequeno número de seres que viveram este ensinamento e podem assim ensiná-lo observou escrupulosamente isto até aos últimos tempos. As antigas prescrições que proibiam em toda a circunstância a difusão pública, mesmo que fosse por indicações limitadas, tal como eu já tive ou tenho agora o dever de comunicar. Boi de Ra afirma aqui algo também bastante forte e que tem feito algumas pessoas afastarem-se dele, que ele é o primeiro a poder afirmar mais plenamente e mais completamente o verdadeiro ensinamento espiritual adequado à humanidade. Foi necessário atenuar o rigor da interpretação destas prescrições para tornar possível este ensinamento nesta série de obras. Aqui o Ra fala das 3 primeiras, mas sabemos como foi. Chegaram quase às 3 dezenas. Depois que esta interpretação atenuada foi reconhecida como respondendo às necessidades dos tempos presentes pelos dirigentes da hierarquia espiritual, dos dirigentes sublimes, cujo o escalão ou grau mais baixo é constituído por aqueles que estão vivos na Terra. Aquele que quer captar verdadeiramente este ensinamento deverá abandonar a ideia que se trata de uma nova variante de dogmas religiosos ou mesmo uma propaganda em favor de algum sistema filosófico do Oriente. Aquele que procura
na história da humanidade os traços do conhecimento que eu sou aqui servidor, saberá certamente encontrá-los. No seu estado mais puro, este conhecimento esteve vivo nos seres humanos, na aurora dos cultos antigos dos mistérios. Muito bela esta afirmação e difícil de ser provada, mas que o Enerhá diz que nos cultos antigos dos mistérios, sobretudo romanos e sobretudo ainda mais gregos, para fazermos a genealogia, e ainda alguns mistérios egípcios, Idade Menor, ou mesmo do Oriente, aí esteve este conhecimento no seu estado mais puro. Por orelhas, para as orelhas aptas, exercidas, certamente a voz de todos os séculos, as vozes de todos os séculos, falam uma linguagem clara e pode-se, sem grande dificuldade, verificar, até aos tempos mais recentes, que o centro de onde emana o presente testemunho do conhecimento estendeu muito longe a sua ação sobre a Terra, enquanto fonte de inspiração para toda a associação humana, cujo fim supremo foi e é ainda nossos dias a dignidade humana mais alta. Haveria aqui muito a dizer, mas que não se pode formular porque tocam a coisas que só se devem ser encontradas por aqueles que a quem elas dizem respeito. Aquele que quer, contudo, recolher os frutos que amadurecem neste jardim de ensinamento aqui dado, deve fazer da sua vida inteira o exercício ininterrupto. A nova vida que ele quer encontrar está já contida na sua vida diária, mas ele não está ainda apto a reconhecer o que ela encerra em si de novo para ele. Não é necessário para tal fazer-se prescrever exercícios nefastos por professores de ocultismo, pois a sua vida cotidiana é ela mesmo o exercício realmente espiritual mais eficaz que a luz primordial, eterna ou divina lhe confia em cada dia para executar. É na vida cotidiana, da forma mais simples de todos e sem qualquer gesto misterioso, da forma mais simples de todos os seres, e sem qualquer gesto misterioso, que ele chegará com o tempo ao grau de perfeição de qual ele é suscetível aqui. Nunca ele chegará lá pela frequentação de escolas esotéricas ou de presuntuosos cenáculos de iniciados que a sua lata leva a julgarem o papel de instrutores espirituais em favor dos quais não se pode senão implorar a misericórdia, pois eles não sabem o que fazem. A realização espiritual exige o ser humano todo inteiro. Na procura desta realização, o corpo e a alma não devem ser sentidos jamais como separados. Nada é corporal que não seja ao mesmo tempo anímico. E não se trata de espiritualizar o corpo, mas, pelo contrário, de chegar pelas forças da alma até à encarnação do Espírito Eterno, possível aqui na Terra e alcançável no curso da vida terrestre. Chegar pelas forças da alma à encarnação do Espírito Eterno, possível sob a Terra e
alcançável durante esta vida terrestre. Os que desprezam o corpo e esperam ainda assim penetrar no reino do Espírito eterno substancial só encontrarão um novo reino de ilusão. É, pelo contrário, exigido do corpo que ele aprenda a querer, a acreditar na existência do eu eterno suprapessoal que se esconde nele e do qual ele se vai tornar expressão. O eu eterno, concebido no espírito, é a fonte pura das forças espirituais do ser humano na Terra. Mas o corpo é o recipiente que serve a captar essas forças para as trazer à superfície na vida terrestre. Neste eu eterno, nós nos encontramos a nós próprios enquanto ser eterno no eterno. É unicamente neste eu, o mais íntimo, que nós encontramos o espírito eterno e substancial que abraça tudo. É só no teu eu criador, no teu eu criador de ti mesmo, que tu encontrarás o teu Deus vivo. Não é pela inteligência nem por uma compreensão extensa dos livros sagrados que se chega ao fim mais elevado que o ser humano pode atingir. A realização espiritual resulta de um modo de viver e não de uma afinação da lâmina do pensamento. Em verdade, há coisas que não podem ser obtidas pelo intelecto. Para saber estas coisas, é preciso esforçar-se para concebê-las pelo pensamento. Contudo, depois, o sábio eleva-se acima de si mesmo desse saber até chegar a pensar como pensam as crianças. Não que eu tenha que aprender a pensar de um modo ingênuo e pueril, mas, sobretudo, em encontrar-se em ti, a unidade do pensador e do pensamento. Ou a unidade do pensamento e do objeto pensado. No fundo, o que expressa-se na tradição indiana como samadhi, como estarmos mais em unidade com tudo o que nos rodeia. É numa tal unidade que, outrora, quando tu eras criança, concebeste os primeiros pensamentos. E é nesta mesma unidade que se deixam pensar os últimos e supremos pensamentos. De tal modo como o teu pensamento, então, tirava a sua substância, não do pensar, mas das tuas experiências terrestres. De igual modo, será a tua experiência espiritual que te deverá fornecer a chave da abóbada sublime do teu conhecimento. Então, não terás vivido em vão a tua vida terrestre, nem suportaste os teus sofrimentos e dores sem propósito, sem receberes. Não. Seguramente, abrigado no teu aqui e agora, tu poderás esperar o teu além com plena confiança, seguro do teu ser eterno, na vida eterna, luminosa do Espírito. Ou, se quisermos, certo, desde agora, da tua vida eterna na luz divina. Vemos então terminada a leitura desta obra, em cerca de 1 hora, o último capítulo, no qual Bo Inará nos chama a encontrarmos no eu eterno que está em cada um de nós, que está no mais íntimo de nós próprios,